Imagine que você está no deserto. Não um deserto qualquer, mas um lugar árido e sem fim, onde a vida e a morte caminham lado a lado. Você faz parte de um povo recém-liberto, milhares de pessoas, famílias inteiras, vagando sobre um sol impiedoso, mas com uma promessa, uma terra, a terra prometida. Um lugar de leite e mel, aguardando do outro lado de uma jornada exaustiva. Mas antes mesmo de pisarem em solo fértil, Deus estabelece algo que, à primeira vista, parece uma ironia brutal para quem acabou de conquistar a liberdade. Limites. Fronteiras precisas, milímetro por milímetro, para a terra que seria deles. Por que um Deus de amor, um Deus que resgatou seu povo da escravidão, colocaria tantos limites? O que está por trás dessa aparente contradição? Muitos de nós, em diferentes fases da vida, nos deparamos com o conceito de limite. Seja na infância, com as regras dos pais, na escola, com as normas de conduta, ou na vida adulta, com as leis da sociedade e até mesmo as restrições impostas pelas nossas próprias capacidades e circunstâncias. E a verdade é que, no mundo contemporâneo, a palavra limite é frequentemente associada a algo negativo. Ela evoca restrição, aprisionamento, uma barreira que nos impede de ir além, de alcançar nosso potencial máximo. Mas, e se essa percepção fosse apenas uma parte da verdade? E se houvesse uma camada mais profunda, um propósito maior por trás de cada limite imposto, especialmente por um Deus que se autodefine como amor? E se, ao invés de prisões, esses limites fossem na verdade portais para uma liberdade que nunca imaginamos ser possível? É exatamente isso que vamos desvendar hoje. Prepare-se para uma jornada que vai virar de cabeça para baixo tudo o que você pensa sobre restrições e fronteiras. Vamos mergulhar nas páginas de um dos livros mais intrigantes, mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e nos ajude a avançar no reino com o Entenda a Palavra. Vamos mergulhar nas páginas de um dos livros mais intrigantes e talvez menos compreendidos de toda a Bíblia, o livro de Números. Especificamente no capítulo 34. Agora, eu sei o que você deve estar pensando. Números? Um livro de recenseamentos e leis antigas? O que isso tem a ver com a minha vida, com a minha liberdade? E é exatamente essa a beleza do que vamos descobrir. Porque é nas passagens que, à primeira vista, parecem mais áridas e distantes que Deus frequentemente esconde as verdades mais poderosas e transformadoras para o nosso aqui e agora. O livro de Números é, em sua essência, a crônica de uma jornada. A jornada de um povo recém-liberto, que saiu da escravidão no Egito e está a caminho da terra prometida. Mas essa não é uma jornada simples. É uma odisseia cheia de desafios, murmurações, milagres e, sim, lições profundas. E bem no meio dessa narrativa épica, no capítulo 34, a história faz uma pausa. Uma pausa não para um grande evento milagroso, não para uma nova lei moral, mas para algo que, na época, devia parecer extremamente burocrático e minucioso, a descrição exata das fronteiras da terra prometida. Pense comigo, esse povo havia passado gerações como escravos, sem terra, sem identidade própria definida pela geografia. Agora, livres, eles estavam prestes a herdar um território. Você esperaria um mapa conceitual, uma demarcação ampla, aqui é seu, vão e vivam. Mas não foi isso que aconteceu. Deus, através de Moisés, detalha cada ponto cardeal, cada riacho, cada montanha, cada desfiladeiro que comporia as fronteiras de Israel. A fronteira sul, por exemplo, não era apenas o sul. Era o deserto de Zin, desde a extremidade de Edom, e o seu limite será desde o fim do Mar Salgado para o Oriente. Números 34:3. Daí, o limite se estenderia para o sul da subida de Acrabim, passaria por Zin e terminaria no rio do Egito. A fronteira ocidental? O Grande Mar. A fronteira norte? Uma linha complexa desde o Grande Mar até o Monte Or, e de lá a entrada de Amate, e dali até Zedade, até Zifron e até Azar-Enã. A fronteira oriental? De Azar-Enã até Sefã, de Sefã até Ribla, ao oriente de Aim, e desceria até o mar de Quinerete, e então ao rio Jordão, e terminar no Mar Salgado. Detalhes, muitos detalhes, nomes de lugares que hoje talvez nem existam mais ou sejam irreconhecíveis. Pessoas que leram isso pela primeira vez séculos atrás, ou mesmo hoje, podem se sentir perdidas na minúcia.
Mas é exatamente nesses detalhes, nessa precisão quase obsessiva, que reside a primeira pista para o nosso mistério. Por que tanta especificidade? Por que Deus não simplesmente disse: aqui está a Terra, é grande o suficiente, façam o que quiserem? A resposta a essa pergunta é o portal que nos levará a uma compreensão radicalmente diferente do que são os limites. Ela desafia a nossa visão moderna de que, sem limites, é sinônimo de liberdade plena. No fundo, a sociedade nos vende a ideia de que a ausência de fronteiras é o ápice da realização pessoal. Queremos uma carreira sem teto, um relacionamento sem amarras, uma vida sem restrições. E essa busca incessante por uma liberdade ilimitada nos leva, paradoxalmente, a um estado de constante insatisfação e ansiedade. Porque no momento em que alcançamos um patamar, o desejo insaciável por mais nos empurra para a próxima fronteira a ser quebrada. Mas, e se o verdadeiro caminho para a liberdade e a realização não fosse a ausência de limites, mas a compreensão e aceitação dos limites certos, estabelecidos pelo Criador? E se a precisão matemática das fronteiras de Israel em Números 34 não fosse uma burocracia divina, mas uma revelação profunda sobre como Deus opera para nos dar paz, identidade e propósito? Pense em um rio. Um rio sem margens, sem limites, não é um rio, é uma inundação. Ele se espalha, se dissipa, perde sua força e direção e, no processo, causa destruição. Mas um rio com margens bem definidas tem um propósito. Ele flui com poder, nutre a vida ao seu redor, transporta bens e segue um curso claro, de um ponto a outro. As margens, que são os seus limites, não o aprisionam. Elas o definem, o capacitam a ser um rio. Sem elas, ele não seria nada. Essa é a primeira grande chave que a descrição das fronteiras em Números 34 nos entrega. Os limites de Deus não são para nos aprisionar, mas para nos definir. Eles nos dão forma, propósito e direção. Para um povo que acabara de sair da escravidão, um povo que estava acostumado a ter sua identidade ditada por um faraó opressor, ter suas fronteiras geográficas estabelecidas por Deus era um ato de amor e de capacitação. Era Deus dizendo: vocês não são mais escravos sem terra, vocês são meu povo e esta é a sua identidade, o seu lugar no mundo, delimitado por mim. Essa terra não era apenas um pedaço de chão, era o palco para a história da aliança de Deus com Israel. Era o lugar onde a nação deveria ser uma luz para as outras nações, onde a lei seria vivida e onde o Messias um dia viria. E tudo isso começava com a clareza das fronteiras. Sem a clareza, não haveria segurança. Sem segurança, não haveria paz. Sem paz, seria impossível cumprir o propósito para o qual foram chamados. Isso nos leva ao segundo ponto vital. Limites trazem segurança e proteção. Imagine um time de futebol sem linhas de campo. Como você jogaria? Como saberíamos quem está dentro ou fora? O jogo seria um caos. As regras e os limites do campo não existem para restringir os jogadores, mas para possibilitar o jogo. Eles definem a área onde a competição pode acontecer de forma justa e ordenada. Da mesma forma, as fronteiras da Terra Prometida protegiam Israel de invasões e de confusão sobre o que era seu e o que não era. Eles sabiam onde podiam construir, onde podiam plantar, onde podiam estabelecer suas comunidades com a certeza de que aquele território lhes pertencia por direito divino. Essa segurança física se traduzia em segurança emocional e social. Eles podiam se dedicar a construir uma nação, a desenvolver sua cultura e sua fé, sem a constante ameaça da incerteza territorial. E não pense que essa é uma lição apenas para povos antigos em desertos distantes. Olhe para a sua própria vida. Quando você estabelece limites claros em seus relacionamentos, você está se protegendo e protegendo a outra pessoa. Quando você define limites de tempo para o trabalho, você está protegendo sua saúde mental e seu tempo para a família. Quando você estabelece limites financeiros, você está protegendo seu futuro e sua liberdade de escolha. Muitas vezes, a nossa recusa em aceitar limites em nossa vida pessoal nos leva à exaustão, a relacionamentos tóxicos, a dívidas e a uma sensação de vazio. Queremos ser sem limites em tudo, mas acabamos esgotados, perdidos e sem um senso claro de quem somos e para onde estamos indo. Porque, como o rio sem margens, quando nos espalhamos demais, nos dissipamos, perdemos a força e a direção. Então, Números 34 não é apenas uma aula de geografia antiga, é uma aula mestra de psicologia divina. Deus, em sua infinita sabedoria,
sabia que para que Israel prosperasse e cumprisse seu destino, ele precisava de clareza, definição e proteção. E tudo isso vinha embrulhado nos seus limites geográficos. Mas há uma dimensão ainda mais profunda aqui, uma que se conecta diretamente com a nossa experiência contemporânea. A ideia de que o ilimitado é sempre melhor é uma falácia que a sociedade de consumo nos vende a cada instante. Propagandas nos prometem um mundo sem restrições, onde cada desejo pode ser instantaneamente satisfeito. As redes sociais nos oferecem uma conexão ilimitada, mas muitas vezes nos deixam mais isolados do que nunca. A busca por experiências ilimitadas pode nos levar a caminhos perigosos e autodestrutivos. E o que acontece quando abraçamos essa filosofia do ilimitado sem critério? Nos tornamos pessoas sem rumo, sem um centro, sem a capacidade de dizer não ao que não nos serve, porque dizer não é estabelecer um limite. E quem quer limites? A ironia é que ao rejeitar todo e qualquer limite, nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos, das expectativas alheias e da ditadura do sempre mais. É por isso que a sabedoria de Números 34 é tão revolucionária.